da construção do documento desse INDRE, toda essa condição e as referências já trabalhadas no GHTF, ou seja, tudo que foi trabalhado no GHTF não se perde para a criação do novo INDRE. Será definido também nesse período, nessa reunião de Singapura, a estratégia de capacitação e treinamento com a definição de oportunidade de oferecimento periódico de treinamento e capacitação pelo INDRE aos seus membros ou pelos seus membros fundadores. A expectativa que nós temos, então, é que esse processo, todo esse novo fórum, acelere a convergência regulatória internacional e intercâmbio de informação na área de dispositivos médicos. Essa é a perspectiva que nós temos com relação a esse novo fórum, com esse novo formato e com a perspectiva do Brasil ser membro fundador e aí ter voto, não mais ser ouvinte no processo. Obrigado, Joselito. Eu penso que a relevância do chamado da Anvisa para compor esse comitê, ela é assemelhada propriamente ao reconhecimento da Anvisa como autoridade de referência nacional pela OPAS na área de medicamentos, né? E também compatível com o papel que a Anvisa vem desempenhando em outras áreas econômicas e de saúde que são reguladas pela agência. E nesse sentido, eu penso que nós não tínhamos nem como não assumirmos o papel para o qual nos convidaram, né? Ou seja, que a Anvisa componha esse comitê gestor, que ela assuma a responsabilidade no cenário global na área de dispositivos médicos, para quem não sabe, a área de equipamentos, a área de materiais e a área de dispositivos de diagnóstico, né? Bom, claro que isso dá trabalho, mas nós temos a certeza que, na medida em que esse fórum avance no estabelecimento de uma integração maior entre as agências reguladoras na área de pré-registro, estudos clínicos, definição de critérios para registro, né? Na área de registro, na área de inspeção e na área de vigilância pós-comercialização, certamente nós vamos conseguir fazer com que, com menos esforço, as agências consigam dar respostas mais consistentes às populações dos diferentes países. Haja visto que esse é um mercado, inclusive, uma complexidade enorme do ponto de vista da produção. Nós temos empresas que têm determinados, na verdade, não determinados, têm verdadeiros emaranhados de parques produtivos, responsáveis por produção de componentes, de montagem de equipamentos, de produção de insumos e materiais ao redor do mundo todo. Há empresas que têm produtos registrados na Anvisa que têm mais de 140 fábricas, uma única empresa. E não é uma fábrica produzindo a mesma coisa da outra. São fábricas produzindo partes de equipamentos, componentes em um lugar, no outro. E controlar esse complexo industrial todo é muito difícil, mas de qualquer maneira eu acredito que esse seja um esforço que tornará a regulação global de produtos para a saúde e dispositivos médicos mais eficiente do que ela é hoje. E a participação da Anvisa a convite das agências americana, canadense, australiana e a agência europeia é um sinalizador muito grande da importância que o Brasil desempenha nesse contexto e, claro, de reconhecimento das capacidades da Anvisa na regulação desse tipo de produto e no controle sanitário sobre eles, né? Acho que cabe aqui a gente reconhecer o trabalho da equipe da Gerência Geral de Produtos para a Saúde, que é reconhecido hoje internacionalmente, e isso é uma demonstração, e a equipe do Núcleo de Assessoria Internacional também, que trabalhou exaustivamente para que nós pudéssemos
compor de maneira responsável o fórum. A reunião é agora no final de fevereiro, começo de março. A diretoria colegiada já autorizou a participação do gerente-geral do Produtos para a Saúde, do NAINT e do Luiz Roberto Plasma e Ana Paula Barreto, que vão representando a diretoria também da Anvisa no evento. Eu abro para considerações, por parte dos diretores, se houver. Bom, a doutora Maricina falou parabéns baixinho, viu, José? Então vou aqui... Eu agradeço, Alto. Levar o microfone. E, bom trabalho nessa missão importantíssima em Singapura para todos nós. Dando sequência, então, à pauta e à ordem aqui de trabalho, nós passamos ao item 2.1.1, que é o processo 25309-367/2010-21, proposta de resolução de diretoria colegiada que dispõe sobre os teores de alcatrão e cotinonóxido de carbono nos cigarros e da proibição de aditivos nos produtos derivados do tabaco e da outras substâncias. O doutor Agenor, diretor responsável pela área, vai conduzir a discussão sobre o tema. Tem uma apresentação da gerência geral dos produtos derivados do tabaco e também fica o doutor Agenor à vontade para utilizar a palavra e conduzir esse processo. Bom, obrigado, Barbara. Queria cumprimentar a todos aqui. Essa proposta que nós vamos mostrar agora faz parte de um processo que tem aproximadamente 3 anos que ele está discutindo. Internamente, tecnicamente, a equipe em pesquisa, em estudos de uma bibliografia bastante ampla, demorou aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos para chegar à proposta que foi colocada em consulta pública. Eu só queria ressaltar 2 questões. A primeira questão é que esse tema é um tema que está na agenda regulatória da Anvisa desde 2009. A segunda questão é que em 2010, antecedendo a COP4, que foi realizada em Punta del Este em novembro de 2010 no Uruguai, a Casa Civil chamou uma reunião com todos os agentes, representantes do setor produtivo, das indústrias do tabaco, representantes do governo, várias instâncias que têm algum interesse, que pertencem, que fazem parte do grupo da CONIC. A Casa Civil chamou 2 ou 3 reuniões lá no Palácio do Planalto e nessas discussões nós já estávamos com a proposta de consulta pública pronta e naquele momento nós fizemos um acordo de que nós somente publicaríamos a consulta pública se houvesse a recomendação da COP4 para tal. Nós esperamos a realização da COP, vários setores do Brasil estiveram participantes e nós tivemos então no final do ano a decisão desta diretoria colegiada de colocar em consulta pública essa resolução que levou o número 112. Ela ficou aberta à manifestação pública até 31 de março de 2011. Ela recebeu aproximadamente 127 mil correspondências. A 112. 128 mil, mais 1 mil a mais, mas 128 mil correspondências nós recebemos. Queria ressaltar que grande parte dessa correspondência foi recebida num formulário padronizado que nós recebemos. Somente aqui, num dia, nós recebemos 180 mil dessas correspondências. E eu quero aqui destacar o compromisso da equipe da Anvisa, o compromisso da equipe do grupo de regulação e o compromisso da equipe da gerência de produtos derivados de tabaco. Porque somando as 2 resoluções, nós recebemos 248 mil correspondências. E todas
foram analisadas, todas foram verificadas e todas foram estudadas. Se bem que, na verdade, poucas das contribuições recebemos, e as contribuições, algumas nós aceitamos e outras, evidentemente, não tinha por que a gente aceitar. Posteriormente a isso, por determinação judicial de um juiz do Rio Grande do Sul, o senhor desembargador Wilson da Roça, ele recomendou, decidiu que para fazer a audiência pública, que não é compromisso definido no regimento, mas em função da transparência e da democracia que nós tínhamos para fazer esse trabalho, nós convocamos uma audiência pública e o juiz determinou que fosse feita em um ambiente para no mínimo 1000 pessoas. Ela foi realizada aqui no dia 6 de dezembro, no ginásio Nilson Nelson, com a presença que circulou por lá em torno de 700 pessoas. Eu estive presente durante o tempo todo, o diretor-presidente, Dr. Barbani, também esteve presente durante o tempo todo, a Maria Cecília tinha compromisso fora, não pôde participar, e o Dr. Jane também não pôde participar. E depois dessa audiência pública, de novo, nós sentamos, a equipe trabalhou, tivemos o apoio da área do IDEG para fazer uma resolução bastante enxuta, bastante objetiva e bem clara para a população. E o resultado desses quase 3 anos de trabalho, nós vamos agora apresentar, a equipe está aqui, o Humberto, é o gerente geral, vai estar aqui, mas nós vamos fazer uma apresentação técnica que vai ser feita pelo André, pela Daniele, e o Humberto também vai participar dessa apresentação. Então, eu queria que a apresentação fosse bem sucinta, bem objetiva, porque nós temos alguns segmentos que pediram para falar, e o compromisso dessa casa é com a transparência e a democracia, e eles vão ter direito a fazer uso do tempo que foi disponível para eles, de 30 minutos, e nós vamos dar, claro, todas as condições para que eles possam fazer a intervenção que for necessária para esse debate. Queria pedir então ao André que fizesse a apresentação. Boa tarde a todos. Pode abrir a apresentação de PowerPoint, por favor? Então, depois de todo o processo de consulta pública, de audiência pública, que recebemos durante o processo de consulta pública, recebemos 128.386 mensagens, comunicações, porque nem todas eram efetivamente contribuições. Está dando um problema ali. Meio esquisito aí, mas enfim. Então, vamos prosseguir aqui, serei breve. Bem, pode passar. Então, na verdade, a proposta da norma dispor sobre os limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono dos cigarros e a proibição de aditivos dos produtos comíveis derivados do tabaco e da outras providências. Na verdade, os limites de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono já existem desde 2001. Na verdade, a única alteração justamente na redação, não teve uma mudança, não trouxe nada de novo para a norma. Pode passar? Pode passar. Então, na verdade, em relação ao texto colocado em consulta pública, a maior parte das alterações que ocorreram, não foram tantas assim, foram basicamente alterações na redação, não no mérito. Poxa, ótimo. E não no mérito ou no sentido ou na intenção do regulador. Então, basicamente, essas melhorias que a gente percebeu no próprio processo de contribuição, que às vezes o parágrafo, o inciso, enfim, outras não era bem entendido, a gente também levou em conta outras normas, obviamente que a gente também levou em conta as contribuições da consulta pública, e levamos em conta também as contribuições da Procuradoria, do ponto de vista jurídico, que enfim, muitas vezes uma vírgula no lugar errado pode causar um estrago bastante grave. Em relação às definições da norma, a gente também melhorou a compreensão do texto, acatamos algumas contribuições da consulta pública, adequamos às outras normas e também
passamos pelo processo de adequação jurídica. Então, em relação aos teores, os limites foram mantidos, a expressão dos resultados é que foi alterada, ampliamos o escopo de metodologias que podem ser usadas para a determinação do alcatrão, da nicotina e do monóxido de carbono, e proíbe os descritores light, suave, moderado, enfim, brando, para todos os produtos derivados do tabaco. Na verdade, essa proibição existe desde 2001 para cigarros, e agora ela se estende para todos os outros produtos que não cigarro. Então, para cigarro não é também uma questão nova. Em relação aos aditivos, a gente melhorou. Na verdade, foi uma demanda do setor regulado que a gente entendeu como pertinente, que era uma melhoria na delimitação das restrições, que uma das colocações foi que, aparentemente, o texto original era muito vago. Desculpa. O texto original era muito vago, então a gente melhorou as definições para justamente deixar bem claro qual é a delimitação da norma, que não era uma proibição indiscriminada de todos os aditivos usados no processo de fabricação de cigarros e outros produtos derivados do tabaco, mas sim aditivos voltados para a questão da atratividade. E uma outra questão também levantada pelo setor regulado, que da mesma forma que a norma trazia a proibição do uso de pigmentos e cores, mas a gente abre a possibilidade para a impressão dos logotipos e marcas das empresas, que a gente também entendeu como pertinente alterar em relação ao texto original. Em relação aos açúcares, talvez essa tenha sido a maior alteração da norma, né? A conclusão da área técnica é que o papel dos açúcares no momento da atratividade é inquestionável. Outra conclusão é que tecnicamente é possível a confecção de cigarros que, com a mistura, né, de fumos American Blend sem adição de açúcares, é possível. E aí, como estudo de caso, a gente consultou alguns pesquisadores e as autoridades regulatórias canadenses sobre as marcas que tinham a mistura de fumos American Blend, que na verdade é uma mistura de tabacos de tipo Virginia, Burley, Oriental, tabaco reconstituído, algumas vezes em diferentes proporções. Mas a área ficou com dúvida quanto seria realmente um prazo factível para que essas alterações fossem realizadas. Aí, no caso, a demonstração que no Canadá, mesmo com a proibição dos açúcares, as marcas que tinham o fumo do tipo Burley, dentro do American Blend, que é a mistura de fumos, continuaram no mercado, mesmo com a proibição dos açúcares. Aqui, mostrando nos displays, mesmo com a restrição, várias marcas que usam esse tipo de mistura de fumos. E o uso dos açúcares está excepcionalmente autorizado até a análise da regulamentação pela Anvisa, um ano, que a gente revisitaria o tema. E, contudo, substâncias diferentes de açúcares que conferem aroma ou sabor do seu produto continuariam proibidas, como o mel, como outras substâncias ricas em açúcar, mas que não necessariamente conferem sabor adocicado. Em relação aos prazos, os prazos tiveram algumas alterações por conta de contribuições. No caso dos restrictores, os light, suave, esses termos, a aplicação imediata, porque na verdade é uma norma que está em vigor desde 2001. Então não haveria justificativa para dar prazo para adequação de uma norma de 10 anos já em vigor. Para os outros produtos derivados de tabaco, deu-se o prazo de 12 meses para as adequações em relação às embalagens. Ficou muito baixo ali, por algum motivo. E dentro desses 12 meses, mais 6 meses para escoamento, dos produtos que já foram fabricados, dando um total, na verdade, de 18 meses. Em relação aos aditivos, 12 meses para alteração dos produtos, mais 6 meses para comercialização, o escoamento, né, desses produtos fabricados, dando um total de 18 meses de prazo. E para a questão dos açúcares, seria estabelecido um grupo técnico, um grupo eminentemente técnico, para estudar o tema, para justamente avaliar a adição específica dos açúcares
que dentro de um ano estaria trazendo uma resposta para de call deliberado. Então, tem que ter convenção quadro para controle do tabaco. Eu ia pedir rapidamente para projetar a norma, né, o texto em Word, tá? Só para a gente visualizar o texto. Esse negócio aí. Bem, aí, obviamente, aí a norma pode descer um pouquinho. Até encaixa ele aí. Pode descer um pouquinho mais, porque o que não está mudado de cor não foi alterado. O que está em azul é o que foi adicionado, né? Então, na verdade, se adicionaram definições de açúcares e adoçantes, justamente para ficar claro. Eu acho que seria interessante passar desde o começo. Desde o começo? Tudo bem. Então, vamos. Então, aí a minuta, né? Dispõe sobre os limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros e a proibição dos aditivos dos produtos fumígeros derivados do tabaco e das outras providências. Então, temos o cabeçalho da norma, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere no inciso 4º do artigo 11º do regulamento aprovado pelo decreto 3029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso 2, nos parágrafos 1º e 3º do artigo 54 do regimento interno, aprovado nos termos do anexo 1 da portaria 354 da Anvisa de 11 de agosto de 2006, republicada no Diário Oficial da União de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada no dia de hoje, caso seja aprovada. Adota a seguinte resolução de diretoria colegiada e eu, diretor-presidente, determino a sua publicação. Artigo 1º. Ficam estabelecidos os limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono na corrente primária da fumaça dos cigarros e a proibição do uso de aditivos em todos os fumígeros derivados do tabaco comercializados no Brasil, nos termos dessa resolução. Capítulo 1 das disposições iniciais. Seção 1. Abrangência. Artigo 2º. Esta resolução se aplica aos produtos fumígeros derivados do tabaco comercializados no país, de fabricação nacional ou importados. Seção 2. Definições. Artigo 3º. Para efeito desta resolução, são adotadas as seguintes definições. 1. Aditivo. Qualquer substância ou composto que não seja tabaco ou água, utilizado no processamento das folhas de tabaco e do tabaco reconstituído, na fabricação e acondicionamento de um produto fumígeno derivado do tabaco, incluindo açúcares, adoçantes, edulcorantes, aromatizantes, flavorizantes e amelhorantes. Açúcares. Monossacarídeos e disacarídeos, incluindo sacarose obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar, sacárum officinado, ou da beterraba, beta-alba, podendo apresentar-se em diversas granulometrias e formas de apresentação. Adoçante. Produto constituído de edulcorantes, podendo conter outros ingredientes que conferem sabor doce ao produto fumígeno derivado do tabaco. Amelhorante. Substância que reduz os aspectos irritantes da fumaça dos produtos fumígenos derivados do tabaco. Aromatizante. Substância natural sintética ou mistura de substâncias que confere, modifica, melhora ou intensifica aroma em produtos fumígenos derivados do tabaco. Corrente primária. Fumaça que sai da extremidade do produto fumígeno que vai à boca e é aspirada pelo fumante durante o processo de fumada, também denominada fumaça principal. Edulcorante. Substância diferente dos açúcares que confere sabor doce ao produto fumígeno derivado do tabaco. Embalagem. Invólucro, recipiente ou qualquer forma de condicionamento destinada a conter produtos fumígenos derivados do tabaco. Flavorizante. Substância natural sintética ou mistura de substâncias que confere, modifica, melhora, intensifica sabor e aroma em produtos fumígenos derivados do tabaco. Produto fumígeno, produto manufaturado derivado do tabaco ou não, que contém folhas ou extratos de folha ou outras partes de plantas em sua composição. Verso primeiro, produto fumígeno derivado do tabaco, qualquer produto manufaturado derivado do tabaco, que contém em sua composição folhas de tabaco, ainda que seja parcialmente constituído por tabaco. Capítulo 2.
dos limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros. Aí teve uma alteração de redação, o sentido foi exatamente o original, mas por conta das contribuições da consulta pública, da própria Procuradoria, da audiência, a redação foi alterada, mas o sentido é o mesmo. Artigo 4. Dos cigarros comercializados no Brasil, os limites máximos permitidos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono na corrente primária da fumaça são: alcatrão, 10 mg por cigarro; nicotina, 1 mg por cigarro; monóxido de carbono, 10 mg por cigarro. Parágrafo 1º. Os limites estabelecidos no caput referem-se ao teor médio determinado por análise laboratorial quantitativa, acrescido nos respectivos desvios padrões analíticos. Nas quantificações dos teores devem ser utilizadas metodologias analíticas aceitas internacionalmente ou aquelas adotadas por força de lei, acordo ou convênio internacional ratificado e internalizado pelo Brasil. Capítulo 3. Das expressões nas embalagens. Fica proibida em embalagens de todos os produtos derivados do tabaco a utilização de qualquer expressão que possa induzir o consumidor a uma interpretação equivocada contra os teores contidos neste produto, como classes ou ultra baixo, teores baixos, teores suaves, light, soft, leve, teores moderados, altos teores, dentre outros. Capítulo 4. Dos aditivos proibidos. Artigo 6º. Ficam proibidos a importação e comercialização no país de produto fumígeno derivado do tabaco que contenha qualquer um dos seguintes aditivos. Sobe um pouquinho, por favor. No caso verde aí, que teve alteração, na verdade foi a questão da delimitação dos aditivos, foi uma demanda do setor regulado para que ficasse mais clara qual era a lista dos aditivos que a Anvisa intencionava restringir. Substâncias sintéticas e naturais, em qualquer forma de apresentação, substâncias puras, extratos, óleos absolutos, bálsamos, dentre outros, com propriedades favorizantes ou aromatizantes que possam conferir, intensificar, modificar ou realçar sabor ou aroma do produto, incluindo os aditivos identificados como agentes aromatizantes ou favorizantes, pelo Joint FAO WHO Expert Committee on Food Additives, o GECFA, Comitê Conjunto da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, Organização Mundial da Saúde de Especialistas em Aditivos Alimentares, ou pela Flavor and Extract Manufacturers Association, a FEMA, Associação dos Fabricantes de Aromas e Extratos. Item 2 foi uma inserção, mas ainda dentro da ideia de melhorar a delimitação dos aditivos restritos, coadjuvantes de tecnologia ou auxiliadores de processo para aromas, incluindo amônia e todos os seus compostos. 3. Aditivos com propriedades nutricionais, incluindo aminoácidos, vitaminas, ácidos graxos essenciais e minerais, exceto aqueles comprovadamente essenciais para a fabricação de produtos derivados do tabaco. Item 4. Aditivos associados com alegadas propriedades estimulantes ou revigorantes, incluindo taurina, guaraná, cafeína e gluconactona. 5. Pigmentos ou corantes em geral, exceto aqueles utilizados no branqueamento do papel do filtro para imitar o padrão de cortiça no exaltado da ponteira e aqueles utilizados para impressão de logotipos ou marcas. 6. Frutas e vegetais ou qualquer produto originado do processamento de frutas e vegetais, exceto carvão ativado e amido. 7. Adoçantes, edulcorantes, mel, melado, qualquer outra substância que possa conferir aroma ou sabor doce diferente de açúcares. 8. Temperos, ervas e especiarias ou qualquer substância que possa conferir aroma ou sabor de temperos, ervas e especiarias. Item 9. Ameliorantes. Capítulo 5. Das disposições finais e transitórias. Artigo 7º. Fica concedido prazo de 12 meses a contar da data de publicação desta resolução para que as empresas fabricantes e importadoras de produtos fumígenos derivados do tabaco que já detêm o registro registro de dados cadastrais de produto fumígeno, atendo o disposto no artigo 5º. Parágrafo 1º. O artigo 5º fala as expressões das embalagens. Findo o prazo, é sempre bom ter uma cola aqui. Findo o prazo referido no caput, os produtos que não estejam em conformidade com o artigo 5º poderão ser comercializados no comércio varejista pelo prazo de 6 meses, o escoamento, como eu tinha indicado. Parágrafo 2º, fim do prazo estabelecido no parágrafo 1º, os produtos deverão ser recolhidos no comércio pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Parágrafo 3º, os prazos dispostos nesse artigo não se aplicam a cigarros, conta que já é uma norma, já tem 10 anos já, de aplicação imediata para cigarros. Pode descer um pouquinho?
Artigo 8º. Fica concedido prazo de 12 meses a contar da data de publicação desta resolução para que as empresas fabricantes e importadoras de produtos fumígeros derivados do tabaco que já detêm o registro de produto fumígeno, dados cadastrais, atendo o disposto do artigo 6º. Aditivos proibidos, tá? Artigo 6º. Parágrafo 1º. Fim do prazo referido no caput, os produtos que não estejam em conformidade do artigo 6º poderão ser comercializados no comércio varejista pelo prazo de 6 meses, somente a questão do escoamento. Parágrafo 2º. Fim do prazo estabelecido no parágrafo 1º, os produtos deverão ser recolhidos no comércio pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Artigo 9º. A adição de açúcar nos produtos fumígeros derivados do tabaco comercializados no país fica excepcionalmente autorizada até posterior análise e regulamentação pela Anvisa. Parágrafo 1º. A regulamentação de que trata o caput deverá ser publicada pela Anvisa no prazo de 12 meses a contar a data de publicação desta resolução. Excluem-se do disposto desse artigo as substâncias diferentes de açúcares que conferem aroma ou sabor doce ao produto, as quais estão proibidas por esta resolução. Sobe um pouquinho. Artigo 10º. Qualquer alteração na composição, na embalagem ou no nome da marca deverá ser realizada por meio de petição de editamento ou petição de renovação de registro de produto fumígeno, dados cadastrais. Artigo 11. O descumprimento das disposições contidas nesta resolução constitui infração sanitária nos termos da Lei 6437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo da responsabilidade civil, administrativa e penal cabíveis. Artigo 12. Fica revogada a resolução RDC número 46, de 28 de março de 2001. Artigo 13. Esta resolução de diretoria colegiada entra em vigor na data de publicação de seu Brás Aparecido Barbalho. Nós vamos interromper por exatos 5 minutos. De que a interrupção não durasse mais do que 5 minutos, nós estamos retomando no ponto. Nós vamos passar aqui para as palavras finais da apresentação do Dr. Humberto, que é o gerente geral da área. Bom, boa tarde a todos e todas. Decidi receber aqui a gerência e, após a explanação técnica do Dr. André, eu queria dizer o seguinte: o Brasil participou da reunião de alto nível da ONU sobre doenças crônicas não transmissíveis. E nessa reunião, a redução de doenças crônicas é a meta brasileira para os próximos 10 anos, incluindo a redução da prevalência do consumo. No plano de tratamento das doenças crônicas não transmissíveis 2012-2022, lançado pelo Ministério da Saúde, estão previstas ações de promoção da saúde, estímulo à cessação do tabagismo, visando a redução de doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas e câncer. Com relação ao tabaco, o plano estimula a adequação da legislação nacional, que proíbe fumagens coletivos fechados, e ampliação das ações de prevenção e cessação. Na consulta pública, ela é importante frisar a necessidade da adoção das medidas preventivas à iniciação do tabagismo, como essa proibição proposta pela Anvisa de estilo dos produtos derivados do tabaco, visando que a diminuição da atividade a esse produto pelas crianças e adolescentes, contribuindo de modo significativo para a não iniciação ao uso do tabaco. Então é isso que eu queria deixar como recado para a diretoria colegiada. Bom, nós tínhamos aprovado aqui a manifestação de 8 pessoas que solicitaram, entre elas 2
ilustres parlamentares, o deputado Luiz Carlos Reis e o deputado Alceu Moreira, mas houve um ajuste das pessoas que solicitaram e, na verdade, duas delas retiraram a solicitação de manifestação, o próprio deputado Alceu Moreira e o senhor Glauco Maia, representante da empresa Souza Cruz. A partir de então, ficaram 6 oradores inscritos, com um tempo de 5 minutos para cada um, e pela sequência que nos foi informada aqui, eu convido o deputado federal Luiz Carlos Reis a fazer uso da palavra. É um prazer ouvir o deputado. Boa tarde, doutor Disseu, aos demais diretores presentes, aos colegas parlamentares que aqui estão, né, o Jerônimo também, o deputado Stélio, dizer que o trabalho, a decisão dos senhores diretores é muito importante e chama a atenção de um relato. O governo brasileiro não viu uma posição efetiva. Foi colocado o doutor Genot, que é a Casa Civil. Nós insistimos muito, ainda quando o Palocci era ministro, e depois fomos recebidos pela ministra Gleice. Agora, aí sim, o setor foi lá e conversamos com eles. A grande preocupação dos senhores diretores é que os maiores produtores do mundo, China, Índia, Estados Unidos, junto com o Brasil, são os 4 maiores produtores, desde a Convenção Quadro, ratificaram, mas nenhum deles, seja a China, seja a Índia, seja os Estados Unidos, estão aplicando essa legislação. Então essa é a preocupação que nós temos. Os maiores produtores do mundo, certo, não aplicam essa legislação. Veio a legislação do Canadá, certo? O Canadá, que foi tomado como base, o Canadá, apenas 1% do cigarro do Canadá é American Blend. 99% é do tipo Virgínia. E deu para passar o doutor Disseu, o dia que nós tivemos com ele, com o setor, onde um técnico da área foi explicar o que é a adição de açúcar, flavorizantes, umectantes, como que funciona isso, porque não é para atrativo, não é ser tão atrativo. Diferente da baunilha, do chocolate, do morango, essa é outra história. Mas os flavorizantes, umectantes e o próprio açúcar é uma outra situação que a gente coloca. O doutor Disseu falou que gostaria de ir ao Rio Grande do Sul, conhecer uma indústria. É importante que os 4 diretores que aqui estão conhecessem como é que se faz o processo. Por que se coloca o açúcar? Hoje aqui, quero chamar a atenção dos senhores diretores, é uma questão comercial, certo? O Canadá que propôs, não produz American Blend, que é utilizado nos Estados Unidos, que é utilizado na China, que é utilizado em toda a Europa, em toda a América Latina. O Canadá, apenas 1% é desse tipo. Então, o que nós estamos vendo, basicamente, é uma questão comercial, de negócios, né? Não é que eles estejam na vanguarda do movimento tabagista, doutor Disseu Barban. Eles estão fazendo uma reserva de mercado para o seu produto, certo? Então, essa é uma questão e, com isso, vão tirar os países produtores, como o Brasil é o maior exportador hoje, né? Logicamente, as questões comerciais do Brasil que estão sendo afetadas nesse momento. Então essa é a preocupação que eu quero que os senhores diretores analisem essa situação. E a gente vê, estamos discutindo a questão do Código Florestal. Vou fazer apenas um paralelo. Diz um alto assessor da ministra do Meio Ambiente semana passada que o Brasil vai tirar apenas 33 milhões de hectares da área produtiva para fazer um grande programa de preservação ambiental. 33 milhões. 15% da área de produção de grãos, de carnes, de frutas, de lácteos, de cana, de floresta, enfim. Agora imagina, se nos Estados Unidos, se qualquer país da Europa, se a China, qualquer país com a crise que tem, alguém se atreveria a dizer que faria um grande programa desse. Os Estados Unidos ratificou a Convenção, mas não aplicou isso aqui. Por quê? O grande problema deles é manter os empregos que eles têm lá. Agora aqui são 300 mil famílias que hoje, entre produtores e trabalhadores da indústria, que estão afetados no processo. Então essa é uma colocação que eu chamo a atenção de vocês. Nenhum país faz essa questão hoje, tanto que na COP4 em Punta del Este, né, eu não estive, mas os relatos que lá aconteceram, quem mais defendeu a não inclusão, né, a questão do açúcar, do burley, foram justamente China e os países europeus, Índia e Estados Unidos. Foram os que mais defenderam
O Brasil não defendeu isso porque queria, nesse caso aqui, vocês vão conseguir, doutor Agenor, banir certamente essa questão. Até que as indústrias se adaptem, e não tem como adaptar. Os técnicos podem explicar, e gostaria que os diretores ouvissem técnicos da área. O doutor Sérgio viu um dia um rapaz explicando, um técnico da área lá, como que funciona essa questão das misturas. O que é um atrativo e o que não é um atrativo. E depois, doutor Agenor, documento que Vossa Excelência assinou ainda como ministro da Saúde interino, juntamente com o ministro Roberto Rodrigues, Rosseto, Celso Amorim, e a ministra Dilma, que então era ministra naquele momento, dizendo o seguinte, que não há proibição à produção do tabaco ou restrições ao apoio dos agricultores. Não apoiará propostas que visem a utilizar a Convenção Quadro como instrumento e prática para discriminatória ao livre comércio. O que nós estamos vendo aqui vai ter sim restrição. Esse caso aqui, se aprovada a resolução da forma que está, terá amplas restrições à produção de tabaco no Brasil, tanto os produtores quanto as indústrias. Se as indústrias não produzirem esse produto que temos aqui, até que nos vai criar uma outra marca, outro sistema, vamos mudar para a Virgínia, por algumas razões o pessoal não planta Virgínia, e 50 mil famílias, das 200 mil que plantam, os 3 estados do sul, plantam essa variedade. Plantam essa variedade, e essa variedade é misturada com Virgínia, certo? Para fazer o método completo. Então, preste atenção nessa questão que estou falando. A responsabilidade é muito grande, né? Eu acho que não é só da Anvisa, doutor Liceu Barbani, dos diretores da questão, mas o governo brasileiro. Gostaria de ouvir a posição do ministro da Agricultura, do ministro do Desenvolvimento Agrário, do ministro do Trabalho, do ministro do Comércio. O que eles pensam dessa questão? Não só o ministro da Saúde, que também deve ser ouvido, né? Então, esse é o relato que deixo. Tem outros inscritos para falar, mas chama a atenção, né, de uma atividade extremamente importante. Nós temos um trabalho, cito novamente, citei no dia da audiência pública, Dr. Eliseu Alves, ex-presidente da Embrapa, uma autoridade, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, trabalho sério. Os agricultores brasileiros fizeram um perfil Manares. 3.775.000 produtores no Brasil vivem miseravelmente. O faturamento bruto anual de 0,5 salários mínimos. 0,5. Isso é R$3.000, 12 vezes 300, R$3.600 por ano. Tem 1.410.000 que tem renda. Desse 1.410.000 estamos 223 mil fumicultores, que muitas vezes, mesmo explorados pelas empresas multinacionais ou nacionais, eles conseguem sobreviver com essa atividade com renda de 30, 40 mil por ano só do fundo. Então, se nós fizermos alguma coisa que prejudique essa gente, aqui estão prefeitos, que representam os prefeitos da região produtora. Aqui estão empresas, produtores, a FUBRA, o presidente do sindicato dos trabalhadores da indústria, que podem colocar e corroborar aquilo que nós estamos falando. A minha preocupação, né, é com a saúde, sim, mas o que eu vou fazer com esta gente se eu adotar as medidas que foram preconizadas pela resolução que os senhores poderão aprovar ou poderão dar um tempo para o Liceu. Um tempo para que os próprios diretores possam ir em qualquer empresa do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, ou de Santa Catarina, e ver em loco como se faz essa questão das misturas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Renzi. Nós passamos na sequência para o senhor Ayrton Marcos, que é o prefeito de Venâncio Aires e é também, não anotaram aqui, prefeito, o senhor é presidente da Associação dos Municípios. Sim, seja bem-vindo, prefeito. Obrigado. Obrigado, presidente. Saudação a todos os diretores, em especial o Dr. José Agenor, que gentilmente me recebeu uma audiência aqui no ano passado. Senhoras e senhores, vou procurar ser objetivo, porque o tema ele é complexo e exigiria um aprofundamento, o que é impossível fazer agora. Gostaria de parabenizar o trabalho da Anvisa e como médico do trabalho e que há muitos anos também estuda a questão dos riscos ambientais e dos riscos de consumo, a gente vê que o universo que vocês têm pela frente é muito amplo e muito difícil nos dias de hoje de fazer uma promoção da saúde. Portanto, isso
esforço que vocês têm e as outras agências e também a vigilância sanitária dos estados e dos municípios muitas vezes não é compreendido, mas muito mais por uma questão de comunicação do que pelo mérito técnico. A nossa preocupação, enquanto prefeito e representante dos municípios da região, ela é basicamente uma comparação das medidas que a Anvisa sugere com o impacto socioeconômico na comunidade. Eu quero ampliar um pouco a questão que o nosso deputado falou, das 300 mil famílias, quase 1 milhão de pessoas, porque geralmente não é debatida uma questão que fica subjetiva, mas que ela implica diretamente na vida de muito mais gente. E eu calculo que seja de 5 milhões de pessoas, porque são mais de 300 municípios cuja renda e cuja arrecadação depende fundamentalmente do tabaco. E mais, quando se faz um contraponto, um comparativo de todos os produtos potencialmente nocivos à saúde, poucos, mas muito poucos, têm uma importância socioeconômica como tem o fumo para a nossa região. Poderia pegar diversos produtos, mas vamos pegar apenas a questão da cerveja. Uma cervejaria, ela geralmente pede muitos incentivos para se instalar numa região. Depois ela vai trocando de cidades. Uma última cervejaria que se instalou no Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul, ganhou 500 milhões de reais. Passado o tempo do compromisso com o Estado, ela vai embora. Ela fechou em Montenegro, já fecharam em Veracruz, já fecharam em Estrela, em Caxias, em várias cidades. Por que eu trago isso para o tabaco? Há mais de um século, as famílias que estão ali, principalmente aquelas que emigraram da Alemanha, elas têm como ofício a cultura do tabaco e tanto a indústria como toda a matriz produtiva criou raízes ali naquela região. Então, a mudança da matriz produtiva de uma área, de um segmento, é uma coisa muito difícil. Milhares de municípios do país, cuja interrupção do transporte de cabotagem, transporte fluvial, ou mesmo a interrupção da expansão da malha ferroviária, estão sofrendo até hoje. E o que é dito daquela população? São chamados de vagabundos, de preguiçosos. Mas é que mudar a matriz produtiva é muito difícil. Nós não podemos correr o risco de amanhã depois ter cidades fantasmas na região sul, numa região pujante, com alto desenvolvimento, porque nós não estudamos, quem sabe, um cronograma de implantação de medidas que certamente serão necessárias. Ninguém ignora que a preocupação ela é pertinente e ninguém ignora que nos mais diversos setores nós devemos tomar medidas para proteger a saúde do brasileiro, para promover principalmente a saúde, que é muito mais difícil. A promoção da saúde, que exige medidas preventivas, é uma coisa mais difícil e de mais difícil ainda reconhecimento. Mas a implantação num cronograma, quem sabe, mais flexível e, como disse o deputado, uma visita à região dos interessados e que vão fazer essa avaliação, talvez seja importante, não apenas para ver uma indústria, não apenas para ver como é que é na agricultura, como é que é a qualidade de vida desses agricultores, mas todo o contexto em si. E por último, para encerrar, eu gostaria de dizer que, mesmo que nós tenhamos medidas severas tomadas que restringam a produção, a confecção do cigarro e o seu consumo, nós não podemos esquecer que nós ainda não estamos instrumentalizados a ponto de impedir a entrada de um produto estrangeiro. E aí sim, com açúcar, com chocolate, com baunilha, com qualquer outro produto, né, ou que seja atrativo, ou que não seja atrativo. Por quê? Porque nós temos tanto, através do contrabando do Paraguai, diretamente na questão do tabaco, mas também e nos mais diversos outros setores, uma facilidade que um produto, principalmente se ele vai ser colocado na ilicitude, se ele fica proibido, e ele fica mais ainda atrativo para o jovem. Talvez campanhas educacionais e de esclarecimento, elas sejam muito mais importantes nesse sentido, porque se isso fosse verdadeiro, ou se isso não fosse verdadeiro, evidentemente nós não estaríamos hoje vivendo uma epidemia de crack. E eu que trabalhei em centros de atenção psicossocial, principalmente o CAPS e o CAPS-AD, eu sei que quer recuperar uma pessoa que possa ser dependente de nicotina, uma pessoa que possa ser dependente do álcool, ou uma pessoa que possa ser dependente de drogas pesadas. Eu acho assim que nós avançamos muito,
o doutor Zé Genor colocou uma coisa importante, o processo foi democrático, houveram algumas reuniões em alguns segmentos governamentais que nós não sabíamos, como numa que foi citada aqui na Casa Civil, mas não pode se negar que a Anvisa, o Ministério da Saúde, o governo abriu essa discussão para todos puderam opinar, todos puderam participar, mas uma avaliação na implantação dessas medidas, um reestudo nesse cronograma, eu acho que seria prudente de parte a parte, porque é muito difícil a gente depois avaliar ou tentar retroceder numa consequência que tem um impacto social, como a gente, pela experiência de vida que a gente tem na política e na profissão, está antevendo com uma possível restrição ou a dificuldade na produção do fundo. Eu fico agradecido pela oportunidade. Muito obrigado, prefeito Ayrton. E nós passamos na sequência ao senhor Romeu Schneider, que é presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco, que tem também o seu tempo aí de 5 minutos. Nós não estamos fugindo muito do tempo, Bruno, mas eles coincidentemente falaram 6 minutos e 58 segundos. Eu não sei como é que o prefeito e o deputado Mendes combinaram de acertar até os segundos aí da fala deles. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui e pena que a gente não teve conhecimento do conteúdo que foi apresentado para nós, que de fato ainda precisamos um pouco de mais tempo para avaliar isso e se posicionar mais claramente, porque tem muitas coisas que foram mexidas, que foram mudadas e que terão uma influência muito grande na modificação de fabricação, e eu não sei, inclusive, se não inviabiliza o setor. Esse foi um dos meus pedidos na audiência pública que foi feita aqui no ginásio, na Anvisa, de que não fosse inviabilizado o setor, pela importância social e econômica dele, porque representa realmente a vida, a sobrevivência de 223 mil famílias de pequenos produtores no Brasil, dos quais 185 mil nos 3 estados do Sul e o restante no Nordeste. E não são famílias que têm áreas de terras enormes. A média dos que possuem terras são 16,5 hectares. E dentro destas 223 mil famílias, existem 43 mil famílias que não têm terra. E tem mais um número importante que os senhores precisam saber, que 68% na média da receita destas famílias provém do tabaco. Isso é preocupante? Óbvio que é preocupante. Por isso, nós nunca se posicionamos contrários a qualquer restrição, contrários a qualquer atitude, contrários a qualquer preocupação com a saúde. Isso é importante e precisa ter. Agora, não somente preocupação em relação à saúde, pensando somente no tabaco. Existem outras coisas. Vocês sabem muito bem os números melhor do que eu, mas no Brasil morrem 130 mil pessoas em acidentes. Os que morrem diretamente no acidente, os que ficam aleijados, isso ninguém fala. Os que morrem depois no hospital não estão inclusos nisso. Eu não quero acusar outras coisas, mas infelizmente isso precisa ser lembrado. Eu acredito inclusive que a arrecadação deste setor ele é muito importante para o Brasil. O próprio governo precisa disso. Foi dito inclusive de que o governo gastava mais em saúde por causa do consumo de cigarro com doenças relacionadas ao tabaco do que ele arrecada. Isso não é verdade. Porque teve inclusive um ex-ministro da saúde que disse que o governo gastava 400 milhões por ano com essas doenças relacionadas ao tabaco. Mas não existe nenhuma doença que é exclusivamente por causa do consumo de tabaco. Não existe isso, ninguém vai conseguir provar isso. Mas a arrecadação que foi feita em, eu só tenho o último número, 2010, 9,387 bilhões foram arrecadados. 9,387 bilhões.
compara com o número que foi dito, que foi gasto, e dentro disto não está o imposto de renda nem os encargos sociais que o setor arrecada. Agora, quero apenas voltar sobre a questão da diversificação, sobre a questão das alternativas. Esses produtores que estão lá sobrevivendo disso, eles precisam de uma solução. Quando é dito que foi feito um trabalho de pesquisa de que foram já atendidos 80 mil famílias, eu não conheço nenhuma que tenha mudado de atividade e que tenha se mantido nisto. Conheço um produtor sim que passou a produzir fruta, peixe, em Vera Cruz, município vizinho de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, onde eu moro. 4 anos ele tentou, abandonou e voltou para o tabaco, que deu uma doença nas árvores frutíferas e terminou com o pomar do produtor, infelizmente. As coisas não são tão simples. Como eu disse antes, nunca contra qualquer ação neste sentido. Não posso dizer que a Anvisa esteja errada com a preocupação que tem com a saúde. Está certa, sim. Só que as coisas não podem ser tocadas nesta velocidade. A mesma velocidade que é implementada na restrição, a mesma velocidade deve ser implementada na diversificação, para dar opção. E aí eu quero lembrar mais uma coisa: a arrecadação dos últimos 10 anos do governo brasileiro foi de mais de 75 bilhões de reais, só impostos. Mais de 50% de todo o faturamento do setor. E isto é muito dinheiro, isto vai faltar nos cofres. Eu apenas peço novamente o que eu fiz na audiência pública lá no ginásio: não inviabilize o setor. E gostaria realmente de que desse mais um prazo para poder se estudar com mais profundidade as consequências daquilo que nós acabamos de tomar conhecimento hoje de tarde. Muito obrigado. Obrigado, Romeu. Passamos a palavra ao senhor Ivo Schink. É isso? Não, você me ensina que eu acerto. Então vamos lá. Primeiro, quem sou eu? Precisava aprender da Anvisa. É Hiro Shiki. É que realmente o nome complicado é nome japonês, mas de origem germânica. Bem, boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Dr. Barbano. Meu nome já deu problema da outra vez lá na audiência pública. Normalmente dá problema o nome. Então, se eu não for primeiro, não vai ser o último, doutor. Cumprimentar também os diretores aí da Anvisa e os demais presentes. Quando eu vi no começo que foi dito que vieram muitas manifestações sobre esse assunto, e naturalmente essas manifestações trouxeram toda a preocupação que nós temos no sul do país. Realmente, eu diria assim, nós temos 96% da produção nacional situada nos 3 estados do sul, e quando a gente fala sobre esse assunto, o sul está em polvorosa. O que ligaram de rádios hoje lá do sul do país para a gente, para saber como é que estavam as coisas, é impressionante. Eu quero realmente também, tenho que dizer que a Anvisa, nesse processo, fez ele de uma forma muito transparente. Tivemos audiências públicas, foi realmente discutido de uma forma, eu até acredito que tenha sido, os diretores podem depois, o assunto mais discutido dentro da Anvisa e mais levantado. Isso, de certa forma, não de certa forma, de toda forma, mostra a preocupação que nós temos em relação a esse assunto. Realmente, eu venho dizendo há uns 3 ou 4 anos, como o Brasil é o segundo maior produtor e o maior exportador há quase 20, desde 93, estão chegando a 19 anos, nós temos que ter cuidado aqui no Brasil para que nós não vamos mandar os produtores de outros países produzir tabaco e os empregos gerar em outros países. Nós queremos continuar com a produção aqui no Brasil, exportando tabaco e mantendo os empregos aqui. Se nós não cuidarmos do jeito que o Brasil está andando, com uma série de resoluções em relação ao tabaco, a toda a cadeia produtiva, nós vamos exportar tabaco, nós vamos transferir a produção. E aí, nós não vamos ter mais nem divisas de exportação.
Um assunto que não veio muito à tona, que eu realmente estou surpreso aqui do jeito como foi apresentado, não deu para entender muito bem também, se a Arete tivesse entendido bem, mas pelo que eu entendi, ficou só um ano aí para avaliar o açúcar. A retirada dos demais vai causar danos muito grandes também na cadeia produtiva. É uma grande preocupação nós temos, e o Romeu falou aqui, o deputado falou, o prefeito falou, que nós temos essas mais de 200 mil famílias, pequenos produtores, agricultura familiar. E se bem eu tenho acompanhado o governo Lula e o começo do governo Dilma, eles têm dado uma atenção muito grande à agricultura familiar, exatamente para que os menos favorecidos possam fazer mais parte da sociedade. Nós aqui, se nós realmente começarmos a adotar medidas que vão prejudicar a produção, nós vamos estar exatamente afetando primeiro e muito mais aquele agricultor e agricultora familiar que está lá no campo, como já foi dito, tendo aqui assim a sua maior renda. Então, realmente, na linha aqui que foi colocado pelos que me antecederam, eu também gostaria de propor que esse assunto fosse melhor estudado, fosse realmente mais aprofundado. A gente tem experiência de quem foi ao sul do Brasil, de quem conheceu melhor lá a situação da produção de toda a cadeia produtiva, tem tido um outro ponto de vista depois dessas visitas. Que constatando em loco o que representa essa importância social, essa importância econômica para os produtores, para os empregos, para os municípios, como colocou bem aqui o prefeito, poderá, quem sabe, se buscar um equilíbrio um pouco melhor entre os aspectos da saúde que devem ser realmente preservados, mas também entre os aspectos da importância social que isso representa e afetando uma camada que o governo está defendendo e tentando melhorar, que são exatamente a agricultura familiar e, naturalmente, na geração de empregos que tem toda essa cadeia produtiva. Então, doutor Barbanho, caros diretores, essa mensagem a gente gostaria de deixar. Quem sabe a gente estuda isso mais profundamente. Quem sabe vamos tentar buscar um equilíbrio. Eu inclusive falei isso quando nós tivemos a oportunidade de falar com a ministra-chefe da Casa Civil. Eu disse para ela, quem sabe a gente tem como buscar um equilíbrio um pouco melhor entre essas questões, exatamente para nós não acabarmos com a produção tão importante que temos no país e com a exportação tão importante, tantos impostos são gerados. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade e mais também, uma vez, cumprimentar a Anvisa, que ela está fazendo esse processo realmente de uma forma bastante aberta. Muito obrigado. Obrigado, Hiroshima. Estou quase lá, né? Hiroshima. Bom, eu inverti a ordem aqui, vocês me desculpem, do documento que vocês me passaram. O Carlos Fernando Galante seria o quarto e o senhor Luquim, mas enfim. Não há problema, presidente. Vamos lá. Bem, eu gostaria, vou falar formalmente em nome da Associação Brasileira da Indústria do Fumo, a Bifumo. E gostaria de destacar que nós manifestamos sempre nosso posicionamento claramente contrário à proposta dessa resolução, em função de dois fatos básicos. Primeiro, no nosso entendimento, a falta de evidência científica para embasar um banimento amplo e generalizado de praticamente todos os ingredientes usados na fabricação de cigarros. E o segundo fato, os diversos impactos negativos no campo social e econômico que nós entendemos como sérios e que vão gerar perda de emprego, de renda, bem como o aumento do contrabando na nossa visão. Gostaríamos de destacar, bem claro, que, por exemplo, aquilo que foi mencionado em relação ao tipo de produto fabricado no Canadá, destacamos que essa estatística de mencionar o produto do Canadá não serve de parâmetro, porque 99% dos cigarros lá consumidos são do tipo virgíneo, ou seja, não tem uso de ingredientes. Então, nós gostaríamos de destacar que durante todo esse período da consulta pública da Anvisa, que durou mais de um ano, nunca recebemos, nós da indústria,
uma solicitação de informação técnica, por exemplo, justamente para discutir essas bases científicas. Até hoje nós não temos conhecimento apenas de documentos genéricos, mas que não explicitam realmente no que foi baseado para que a gente tenha esse banimento total dos ingredientes na produção de cigarros no Brasil. Além disso, no Brasil não existe, isso nós gostaríamos que fosse considerado, nenhuma lei que proíba o uso de ingredientes na fabricação de cigarros. Ora, o que quer dizer isso no nosso entendimento? Que a adoção de qualquer medida regulatória deve a ser decidida pela Anvisa, deveria ser precedida de uma avaliação do ponto de vista da sua legalidade e constitucionalidade, já que não existe nenhuma lei que proíba esse uso de ingredientes. Sendo adotada, como está sendo proposta hoje, esse texto da resolução, como está propondo a Anvisa, e tomamos conhecimento nesse momento dessa resolução, o texto definitivo dela, de proposição, nós gostaríamos de destacar que uma série de ingredientes que são adicionados na manufatura do produto, sem o objetivo de conferir sabor característico adocicado na fabricação de cigarros, vão ser totalmente banidos. E é necessário que se use na fabricação de cigarros, para a sua conservação, e a conservação da folha de tabaco, os ingredientes que são utilizados para obter a diferenciação dos blends das marcas de produtos. Havendo essa adoção da resolução na sua totalidade, nós vamos ter uma grande dificuldade de manter o American Blend. Então nós vamos ter problemas nos blends dos produtos e na fabricação das marcas como hoje são tradicionalmente conhecidas. Nós gostaríamos de reiterar nossa posição já explicitada de que o Brasil deveria caminhar sim na direção de regular os chamados sabores característicos, chocolate, baunilha, etc. Não vou mencionar todos. Que já tem sido, inclusive, objeto de legislações de países como a Austrália, Estados Unidos, Alemanha, França. Esse é um padrão que está sendo adotado internacionalmente e bane esse tipo de sabores característicos. A proibição indiscriminada de todos os ingredientes utilizados na fabricação de cigarros, no nosso entendimento, vai resultar no banimento dos produtos hoje legalmente comercializados no Brasil, abrindo espaço para o aumento do contrabando na nossa visão. Lembramos também que nenhum país do mundo foi implementar uma medida tão restritiva e drástica como a pretendida pela Anvisa no texto aí da consulta e na proposta de resolução. Portanto, em nosso entendimento, a proposta não atenderá aos objetivos explícitos de saúde pública almejados, que nós entendemos como extremamente importantes e que é missão da Anvisa desenvolver. Com relação aos sabores, a indústria reitera que, no nível atual de conhecimento, por exemplo, citando cigarros de mentol, não são mais prejudiciais do que os cigarros sem mentol. Estou dando um exemplo. A grande maioria dos estudos específicos sobre os efeitos dos cigarros mentolados sobre a saúde mostra que não há qualquer alteração do risco para a saúde em comparação com os cigarros sem mentol, para uma série de doenças relativas ao fumo, incluindo câncer de pulmão. Até mesmo a Comissão Consultiva Científica de Produtos de Tabaco da FDA dos Estados Unidos concluiu que as provas são insuficientes para concluir que os fumantes de cigarros mentolados, por exemplo, correm riscos maiores de doenças causadas pelo fumo do que fumantes de cigarros sem mentol. Não há dados conclusivos que aponte algum ingrediente que tornaria os cigarros mais viciantes. Essa também foi a conclusão do comitê composto por cientistas externos a pedido do Departamento de Saúde da Comissão Europeia. Então, para concluir, senhores diretores da Anvisa, nós deixamos algumas sugestões e gostaríamos que elas fossem realmente consideradas com todo afinco pela diretoria da Anvisa, para que a gente tenha justamente uma possibilidade de ter uma regulação que realmente vise e dê sustentação ao objetivo da defesa da saúde pública e considere também as questões socioeconômicas e as questões realmente que estão sendo estudadas em âmbito internacional. Nós gostaríamos de sugerir que as legislações e as avaliações internacionais sobre o tema sejam
consideradas quando da avaliação da proposta de resolução pela diretoria da Anvisa. Segundo, que a decisão final do FDA quanto à utilização de mentol e cigarro deva ser observada antes da introdução de qualquer prescrição no Brasil. E sugerimos, finalmente, uma proposição de que seja criada uma Câmara técnica com a participação da comunidade científica para discutir o tema e que nós também tenhamos assento para poder dar a nossa contribuição para essa discussão. Obrigado. Por fim, passamos ainda a palavra ao senhor Márcio Wagner Bicaio, da Reality Siglas. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar em nome da Reality Cigars, que é uma importadora de produtos derivados do tabaco diferentes de cigarros de São Paulo. E hoje tem 65 produtos registrados na Anvisa, e isso tem uma explicação. Apesar do pequeno porte da empresa, ela trabalha com uma gama de produtos cuja existência depende da variação de sabores, como fumos para cachimbo, fumos para narguile, bidis, charutos, cigarrilhas, entre outros. O Roberto aqui sabe da nossa luta que é chegar a um acordo com a GPDT a respeito de alguns pontos, dada a variedade de produtos que a empresa tem. Mas ele também deve reconhecer o nosso esforço para adequar a indústria à legislação. Nós entendemos que o foco na saúde pública deve ser o cigarro. Isso pela amplitude de consumo desse produto no país e pelas peculiaridades do seu consumo, que é bastante diferente do consumo de cachimbo, narguilé, charutos, cigarrilhas e outros produtos. A RDC 90/2007, ela de certa forma reconhece que a diferença de situação entre cigarros e produtos derivados do tabaco diferentes de cigarros, na medida em que exige para o registro de outros produtos derivados do tabaco apenas análise do tabaco, excetuando esses produtos da exigência da análise das correntes primárias e secundárias da fumaça. Isso já demonstra que são produtos que devem ser tratados de forma diversa nessa nova regulamentação que está em discussão. Portanto, para que a nova regulamentação seja isonômica em relação a todos os entes regulados, deve tratar desigualmente quem está em situação desigual, sob pena de se criar uma regulamentação que vai criar conflito com o setor regulado lá na frente. E é isso que se requer da Anvisa, que trate desigualmente os entes regulados em situações desiguais. A proposta de regulamentação andou bem quando reconhece que os produtos derivados do tabaco, diferentes de cigarros, têm prazos diferentes para se adequar à nova norma. Falou-se aqui de 12 meses para adequação do produto e 6 meses para a retirada dos produtos em desacordo com a norma do mercado depois de vencidos os 12 meses. Isso já demonstra que a Anvisa não tem percepção exata do que seja produto derivado do tabaco diferente de cigarro, porque, em regra, esses produtos têm validade muito superior aos 12 ou 18 meses que se propõe. Aqui eu estou falando de 5, 6, às vezes 10 anos, no caso de charutos. Então, essa proposta de prazo para vigência da lei em relação aos produtos derivados do tabaco diferente de cigarros é indutora de conflito, porque significa que todos os produtos que as empresas têm em estoque hoje, automaticamente, pelo menos 80% ou 90% deles não vão deixar de ser comercializados daqui a 18 meses. Então, a sugestão é que essa realidade desses outros produtos seja reconhecida e a norma estenda o prazo de sua aplicabilidade
caso a caso para determinados produtos, que validade superior a de cigarros, que em regra tem validade de 6 meses. Então esse prazo de 12 meses para elevação do produto e 6 meses para retirada do mercado é compreensível e plenamente aplicável para cigarros, mas para os outros produtos não. E também reconheço o impacto na atividade econômica desse setor, desse subsetor, que é pequeno, mas não menos importante, da indústria de tabaco, que é o setor de produtos derivados de tabaco diferentes de cigarros. E a proposta é que, já que os senhores estão operacionalizando um grupo de trabalho para estudar a questão do açúcar, que eu entendo que é polêmica, e de imediato já digo que vai viabilizar todos os fumos para narguilé, que contam com melado na sua composição, e o Brasil vai ser o único país do mundo em que o narguilé vai ser proibido, que seja também criado um grupo de trabalho, estendido o escopo de atuação desse grupo de trabalho para estudar essa realidade. E até por inferioridade setorial, essa realidade não é conhecida dos senhores, porque não existe associação como a Bifumo que represente os interesses desse setor. Então, por isso que eu estou aqui falando em nome de uma empresa, que, por sinal, é a maior importadora desses produtos no Brasil. E agradeço aos senhores a oportunidade e boa sorte a todos. Bom, eu agradeço a participação de todos que usaram a palavra, nos ajudaram com a questão do tempo. E eu, antes de passar a palavra aos demais diretores, passo a palavra ao doutor Aguilar. Obrigado, presidente Barbano. Eu gostaria só antes de ler o meu voto, eu gostaria de ressaltar que todos os argumentos apresentados nós já tínhamos ouvido, já tinha sido declarado nas consultas públicas, nas audiências públicas. Muito tem se colocado e tentado colocar para a população brasileira uma falta de sensibilidade da Anvisa. Eu acho que aí a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não cometa nenhum tipo de injustiça. Pela segunda vez, o meu nome foi citado como assinatura da mensagem que foi para o Senado Federal solicitando a aprovação da Convenção Quadro. E muito me honra os ministros que assinaram comigo naquela época. Tenho o maior orgulho em todos eles. E tenho certeza que todos fizeram aquela assinatura cônscio da responsabilidade que tem com esse país. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E queria dizer outra coisa, é o seguinte: eu sou sanitarista por formação. A minha vida de trabalho foi na saúde pública, trabalhando com prevenção da saúde da população. E é uma discussão que nós temos aqui na Anvisa. Qual que é o papel da Anvisa? Ela faz regulação, mas que tipo de regulação? Que tipo de regulamentação? É regulação econômica ou regulação da saúde? É regulação da econômica ou é regulação dos direitos da população em ter uma saúde saudável, de ter produtos saudáveis? Isso não significa que a gente não tenha que avaliar os impactos na economia com qualquer resolução que a Anvisa faça. Então, o meu viés é um viés de sanitarista. O meu viés é um viés de cumprir um acordo internacional que é vinculante. E já disse isso em várias oportunidades. Não vai ser a primeira vez que eu digo. E vou ressaltar aqui na minha fala. Eu acho que a gente tem que tomar uma decisão, uma decisão que realmente resolva a situação dos produtores rurais que têm como sua produção também a questão de tabaco. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Esse é a nossa maior preocupação. A preocupação com a indústria, eu acho que aí a gente pode relevar. Basta a gente olhar, eu vou citar a matéria que está no Valor Econômico de hoje, sobre uma empresa que todo mundo pode acessar e ver.
Então, eu gostaria de, em função disso, fazer o meu encaminhamento de voto. Tem algumas questões até que eu gostaria de citar, mas eu não vou citar. Né? Mas eu só gostaria de citar que foi dito: 85% da produção de tabaco do Brasil é para exportação. Então, esse impacto em 300 mil famílias, na verdade não é verdade. Tá certo? Já que 15% do produto é que vai ser utilizado aqui dentro. Segundo lugar, nós temos evidências científicas que mostram que a questão dos aditivos é atratividade. Não é outra coisa senão atratividade. Tá certo? E essas questões é que nós queremos deixar muito claro. E só para ressaltar mais uma questão, né, a questão dos impostos, e aí eu falo de novo com a veia de sanitarista. Esses impostos, para mim, não pagam uma vida das pessoas que morrem em decorrência de doenças tabaco relacionadas. Não paga. Só quem perdeu algum ente familiar, algum ente de amizade, pode ressaltar o que é problemático nessa questão e o que é importante nisso. Então, eu queria fazer aqui a leitura do meu voto, que eu fiz com muita tranquilidade e pensando bastante sobre isso aqui. Então, segundo dados amplamente divulgados pela OMS, o tabagismo nos dias de hoje é considerado uma epidemia e responsável pela maior causa de morte evitável do mundo. Aproximadamente 5,4 milhões de pessoas por ano perdem a vida vítimas do consumo de produtos derivados do tabaco. No Brasil, os números são igualmente assustadores. Aproximadamente 200 mil pessoas são levadas a óbito vítimas do tabagismo. Aquilo que antes era considerado uma atividade recreativa de fumar, agora é uma doença que aniquila a humanidade. Mais do que os números em si, mas vislumbrando consequências futuras altamente prejudiciais, se não houvesse uma reação organizada a essa atividade maléfica para todos os povos do mundo, a Assembleia Mundial de Saúde aprovou por ampla maioria o primeiro Tratado Internacional de Saúde Pública da história da humanidade, denominado Convenção Quadro para Controle do Tabaco, ratificada até o momento por 172 países, inclusive o Brasil, por intermédio do decreto 5658, de 2 de janeiro de 2006. O objetivo da Convenção Quadro, abre aspas, é proteger as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco. Fecha aspas. Ainda segundo a OMS, a idade média de iniciação do tabagismo é 15 anos. E a cada dia, 100 mil jovens começam a fumar. Por isso, o tabagismo é reconhecido mundialmente como uma doença pediátrica. Outro dado alarmante dessa cifra é que 80% deles vivem em países em desenvolvimento. Vários estudos indicam que a maior concentração de fumantes está no segmento da população com menor escolaridade, ou seja, o tabagismo pode ser considerado como uma epidemia da pobreza. A Convenção Quadro manifesta preocupação, abre aspas, com o aumento do número de fumantes e outras formas de consumo de tabaco entre crianças e adolescentes em todo o mundo, fecha aspas. Por isso, um dos objetivos das diretrizes aprovadas pelos Estados-membros da COP, Conferência das Partes, é oferecer suporte quanto à elaboração e implementação de regulação eficaz e efetiva para o controle do tabaco. A regulação dos produtos derivados do tabaco detém potencial para contribuir com a redução das doenças tabaco relacionadas e a morte prematura por meio da redução da atratividade dos produtos, da redução do seu poder de adição ou dependência, bem como da redução da sua toxicidade. O crescimento vertiginoso das doenças crônicas não transmissíveis motivou o Ministério da Saúde a convocar, em 2010, uma reunião nacional com a presença de representantes de governos estaduais, municipais, universidades, pesquisadores, entidades médicas, etc., para apresentar um plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Paralelamente, a ONU, preocupada com os rumos alarmantes dessas doenças, convocou uma reunião de alto nível, realizada em setembro passado em Nova York, com a participação de chefes de Estado, para debater o tema e inseri-lo na formulação de políticas integrativas e de maior alcance social, em especial aquelas relativas à redução da pobreza e desigualdade. O Brasil se fez representar naquela reunião pela presidenta Dilma Rousseff, que apresentou o plano elaborado pelo Ministério da Saúde.
Esta foi a terceira vez na história da ONU que o tema da saúde foi inserido na agenda global daquele organismo por ocasião de sua Assembleia Mundial. Antes, apenas DST-AIDS, tuberculose e malária e a poliomielite foram consideradas como de preocupação global da ONU. No primeiro caso, o Encontro Mundial levou à criação de um fundo global para apoiar ações para o controle dessas doenças. E no caso da poliomielite, permitiu o acordo entre as nações para a erradicação dessa doença. Na agenda da ONU